Eu vou te explicar aqui agora 5 coisas que os meus alunos sempre têm de problema quando se trata de fração. E possivelmente uma ou duas dessas coisas pode ser o seu problema. Então presta bastante atenção, porque você vai precisar fazer um exercíciozinho que eu vou te falar aqui depois. Olha só. São muitas as pessoas que têm dificuldade de fazer esse tipo de questão que você tem que resolver a questão. Quer dizer, para você resolver a questão, você precisa montar a conta. E quais são os principais problemas? A primeira coisa que as pessoas têm de problema na hora de fazer essas questões é não saber que os numerais, ou seja, a classe gramatical dos numerais fracionários, né, se refere a frações. Por incrível que pareça, quando alguém diz a terça parte, muitas pessoas não conseguem entender ao que essa pessoa está se referindo. E aí você precisa saber que a terça parte é a divisão de um número por 3. É a divisão daquele total por 3. A quarta parte é a divisão daquele total por 4. Imagina que eu tenho 24 maçãs. E eu tenho agora a quarta parte disso. Significa que eu peguei o 24 e dividi por 4. E aí eu vou encontrar a minha resposta. E a segunda coisa que as pessoas fazem, ou melhor, que as pessoas não sabem, é não saber que uma fração é uma divisão de uma parte pelo todo. Compreende? Na maioria das vezes você vai dividir uma parte pelo todo. Em algumas vezes você vai ter valores maiores do que o todo. Porém, por exemplo, quando você fala 2/5, você está dividindo 2 por 5. Quer ver um exemplo de questão com isso? É o seguinte: Luana comeu 2 batatas e de um total de 5. Presta atenção. Luana comeu 2 batatas de um total de 5. Agora eu te pergunto, qual a fração que ela comeu? Ela comeu 2/5 das batatas. Por que 2/5? O 2 que está em cima da fração representa a quantidade de batatas que ela comeu. E o 5 é a quantidade total de batatas às quais ela tinha acesso. Compreende? A terceira coisa que faz com que uma pessoa não saiba como fazer a conta com a fração ou como interpretar uma questão com fração é o quê? Ela não saber as 4 operações envolvendo frações. Geralmente, uma pessoa que não sabe as 4 operações envolvendo frações é porque teve dificuldade com as 4 operações lá atrás. Porque antes de você aprender fração, você aprende as 4 operações. Você aprende a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Compreende? E a quarta coisa que eu vejo muita gente fazendo, e na verdade que eu vejo muita gente com dificuldade, é em entender como identificar números mistos dentro de uma conta de fração. E como assim identificar números mistos? Vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 latas e meia de tinta. 3 latas e meia de tinta. Essas latas são do mesmo tipo de tinta, são latas do mesmo tamanho, com a mesma quantidade. Então, deixa eu espirrar aqui, peraí. Tô quase espirrando. Certinho. Então, essas latas, elas são de mesma quantidade, de mesmo tamanho e o mesmo material.
só que são 3 latas e meia. Se você for pensar rapidamente, de forma lógica, você vai entender que você tem 3 latas inteiras completas com a tinta. E você tem meia lata desse mesmo tipo de lata com metade. É claro que você só tem, se você tem meia lata, você tem metade, né, dessa lata, certo? Então você tem 3 inteiros e 1 meio. Você precisa aprender a identificar esse tipo de coisa dentro de uma questão. Se você já souber identificar, ótimo, excelente. Mas tem pessoas que não conseguem identificar. E é por conta dessas pessoas que eu estou fazendo esse vídeo. Se você não sabe identificar isso daqui ainda, é bom você começar a prestar bastante atenção naquilo que você está fazendo dentro do assunto de fração. E a quinta e última coisa, que na verdade não é nem última, porque é uma coisa assim frequente. As pessoas muitas vezes não sabem como representar frações em um gráfico, ou elas não sabem também como é que elas vão resolver questões envolvendo gráficos que tenham frações. Geralmente são aqueles gráficos de pizza e muitas vezes esses gráficos volta e meia trazem porcentagens. E a pessoa também não sabe que uma porcentagem é uma fração. Quando eu falo 25%, significa que eu estou dividindo 25 por 100. Quando eu falo 30%, estou dividindo 30 por 100. Se eu não sei interpretar isso daí, vai ser muito difícil de eu fazer uma questão que envolva um gráfico que tenha porcentagem. Agora, o que você pode fazer depois de você ter aprendido tudo isso daqui? Você vai pegar cada um desses pontos. Você vai analisar um por um deles. Se você conseguir identificar que você não está fazendo, que você não consegue fazer uma dessas coisas que eu te falei, dessas 5 coisas, você vai começar a estudar a respeito dela. Com certeza, depois de você começar a estudar, você vai começar a perceber que tem muito mais coisa aí que você não sabe a respeito disso que eu te falei, de um desses pontos aí que eu te falei. E aí você vai começar a pesquisar vários vídeos, você vai começar a procurar com professores aí que você conhece, você vai buscar também questões a respeito desse assunto e você vai começar a resolver essas questões. E quando você encontrar uma questão bem difícil a respeito desse assunto, guarda essa questão. Por quê? Porque como eu falei lá no último podcast que a gente fez aqui, você precisa virar um colecionador de questões difíceis. Para quê? Para que você possa começar a transformar o seu aprendizado numa coisa cada vez mais fácil. Quanto mais questões difíceis você faz, mais conhecimento a respeito da dificuldade, do nível de dificuldade de um assunto você tem. E aí, quando cair as questões mais fáceis, você vai fazê-las rapidinho, no instante, certo? Então, você precisa pesquisar também contas que estão prontas, certo? Questões que estão resolvidas, para você ver como é que se desenvolve o cálculo daquela questão e você ter mais ou menos a noção de como é que você vai fazer isso numa outra questão do mesmo tipo, certo? E você vai procurar essas questões escrevendo do seguinte jeito lá no navegador, certo? Você vai botar assim, ó, situação, problema de operações de... situação, problema com operações de fração. Ou então situação, problema com porcentagem e fração. Ou então situação, problema com números decimais. E aí você vai começar a ir vendo várias questões
que tem interpretação a respeito de fração. E quando você começar a conseguir resolver essas questões, você vai procurar cada vez mais questões difíceis, como eu já falei. E vai chegar um momento aonde você vai ficar expert. É claro, como eu te falei, você vai ter que fazer de um em um desses pontos que eu estou te falando aqui. Esses são somente alguns, tem muito mais, certo? Mas somente esses vão te ajudar e muito a fazer questões de fração, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você aqui agora. Aprenda a fazer MMC e MDC, certo? São dois assuntos imprescindíveis para que você possa fazer fração do jeito correto.